No vídeo de hoje, a parte 2 de Noções de Hermenêutica Sagrada, um texto escrito pelo pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos e publicado no jornal Mensageiro da Paz em maio de 1984. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. A história antiga e a arqueologia elucidam muito com respeito aos costumes, às condições ambientais da época e à maneira de viver dos povos de então. A geografia da Palestina, a história natural dali e a legislação antiga, igualmente, são recursos externos que muito ajudam o intérprete a entender certos textos bíblicos. Exemplo frisante. O Salmo 126, do 1 ao 6, nos dá um exemplo de como a geografia e a história natural nos podem ajudar a entender a Bíblia. A volta do cativeiro, verso 1. O júbilo consequente, versos 2 e 3. A súplica ardente, verso 4. As torrentes do Negueve, verso 4. A semeadura penosa, verso 5. E o resultado maravilhoso, verso 6. Teste prático, Juízes 12, versículos do 4 ao 6. Qual era o problema que havia com essa palavra que causou tantas mortes? Nota, na interpretação deste teste, entra em jogo a língua original. A palavra significa espiga e nada importa em si mesma. O problema está na pronúncia correta da primeira sílaba da palavra, que os efraimitas pronunciavam si, enquanto que a pronúncia correta é xi ou xi, xi ou chi. Conhecimento do tempo. Identificar e distinguir o tempo em que certo fato teve lugar e o modo e circunstâncias em que ocorreu é fundamental ajuda ao intérprete da elucidação do mesmo. Portanto, o intérprete deve distinguir o tempo, levando-o na devida consideração em seus estudos e interpretações da Bíblia. Vide Gênesis 2, versículos 8, 16 e 17. Gênesis 3, versículo 17, Gênesis 12, versículos 1 e 2, Deuteronômio 5, do 1 ao 21, João 1, do 11 ao 13, versículos 16 e 17. Adão foi colocado por Deus no Éden com plena liberdade, exceto para comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Por ter desobedecido, Deus o expulsou dali e desde então ele e seus descendentes jamais tiveram semelhante liberdade. Apocalipse 2 e 7. Abraão nasceu na idolatria. Josué 24 e 2. Deus o chamou para uma terra que seria sua e de sua descendência, e seus filhos se constituiriam em uma grande nação. Gênesis 17, 1. Com os israelitas, Deus fez um pacto legal, diferente do que fizera com seus pais. Um pacto que não fizera antes com ninguém. Falhando tudo, 1500 anos depois daquele pacto, Deus enviou ao mundo o seu Filho, a quem os judeus rejeitaram. Ele, porém, deu aos que creem no seu nome o direito de se tornarem filhos de Deus. Deuteronômio 14, 2, 33 e 29, Marcos 16, versículos 15 e 16 e Tito 2, versículos do 11 ao 14. Portanto, Deus é imutável. O homem é mutável, porém é necessário sabermos distinguir o tempo. Deus divide a humanidade em judeus, gentios e Igreja de Deus. 1 de Coríntios 10 e 32. Nunca espiritualize o que é material. Nunca aplique à igreja aquilo que é atribuído pelo Antigo Testamento a Israel. A lei foi dada com exclusividade a Israel. Êxodo 19, 1, Êxodo 20, 1 e 2, Deuteronômio 5, 1 e 6 e etc. Testemunhas de Jeová.
Isaías 43, do 1 ao 12, Isaías 44, do 1 ao 8, são os judeus e não os russelitas. Veja o contexto. O Antigo Testamento é israelita, Isaías 1 e 1, Isaías 54, do 1 ao 17. A igreja era ministério nos tempos do Antigo Testamento, Colossenses 1, do 24 ao 29. O Novo Testamento é cristão, Mateus 26 e 28, Hebreus 8 e 13. Nele, Israel se equipara a todos, Efésios 2, do 13 ao 18, Colossenses 3, do 9 ao 13. Nota: o que aconteceu a Israel nos serve de aviso, 1 de Coríntios 10, do 1 ao 11. Teste prático, Apocalipse 1 e 19. Divida o livro de acordo com este texto. Linguagem. A Bíblia usa dois tipos de linguagem: linguagem literal e linguagem figurada. O intérprete deve ser realista e cuidadosamente distinguir o tipo de linguagem usado no texto do seu interesse para analisá-lo e entendê-lo com proveito. Vide Zacarias 9:9, Mateus 21 e 5, Salmos 22 e 18, Mateus 27 e 35, Mateus 25 do 1 ao 13, João 10 do 1 ao 14 e João 15 do 1 ao 8. Principais figuras de retórica usadas na Bíblia. Os escritores da Bíblia usaram claramente das seguintes figuras de linguagem em seus escritos: metáfora, metonímia, sinédoque, hipérbole, ironia, prosopopeia, antropomorfismo, enigma, símbolo, alegoria, tipo, parábolas e etc. Não pense o estudante que esta é uma aula de retórica. O que ocorre é que o conteúdo da Bíblia está cheio dessas figuras de retórica que devemos conhecer para melhor entendê-las. Metáfora, Zacarias 13:8, é aquilo que se afirma de um ser que o representa. Metonímia, Gênesis 25 e 23, é o emprego do efeito pela causa. Progenitores por seus descendentes. Também se emprega em sentido inverso, Lucas 16 e 29, a causa pelo efeito. Autores por seus escritos. Emprego do sujeito pelo atributo, Gênesis 41 e 13. Sonhadores por seus sonhos e também o inverso desta ordem, o atributo pelo sujeito. Jó 32 e 7. As idades por seus possuidores e etc. Sinédoque, Mateus 13 e 5. O emprego do gênero pela espécie, o geral pelo particular, Gênesis 6 e 12. Emprega a ordem inversa. A espécie é pelo gênero, do particular pelo geral, Mateus 6 e 11. O emprego do todo pela parte, Gênesis 13 e 19. Também emprega a ordem no sentido inverso, da parte pelo todo. Hipérbole, Deuteronômio 1 e 28. Afirmação em que as palavras significam mais do que a realidade das coisas. Ironia, Gênesis 3 e 22. É uma expressão que literalmente pode significar o contrário, o oposto. É a personificação das coisas e dos seres. Antropomorfismo, Gênesis 8 e 21. É a linguagem que confere a Deus atributos humanos. Alegoria, Gálatas 4, do 21 ao 31. É uma narrativa em que as pessoas representam ideias ou princípios. Enigmas, Juízes 14 e 14. É o que comumente chamamos adivinhação. Símbolo, Levítico 17 e 11. É o emprego de algo material, significando algo espiritual e etc. Tipo, Romanos 5 e 14. É a representação de pessoa ou coisa na esfera espiritual por intermédio de pessoa ou coisa puramente material. Parábola, Mateus 13, do 24 ao 30. É uma narrativa que pode ser real ou imaginária, em que tanto as pessoas como as coisas e suas ações correspondem às verdades espirituais e morais. Regras. Há textos que devem ser entendidos literalmente.
O intérprete deve deixar que a Bíblia exprima exatamente aquilo que o Espírito Santo quis significar nas palavras do escritor, haja ele usado linguagem literal ou figurada. Teste prático. Leia Salmos 6:6, Efésios 4:30 e Gênesis 4:10 e identifique que figuras de retórica usaram os escritores nesses textos. Simbologia. Devido ao grande número de símbolos que encontramos na Bíblia e o seu valor para o intérprete, dedicamos esta lição exclusivamente a eles. Vide Êxodo 25:4, Levítico 17:11, Apocalipse 1:20 e 1 Coríntios 15:45. Os símbolos são classificados em objetos reais, visões, atitudes, nomes, números, cores, formas e etc. Especificando os símbolos. Objetos reais. Sangue representa a vida. Levítico 17:11. Vestidos representam mérito. Mateus 11:13, Isaías 64:6, Isaías 61:10. Linho fino representa a justiça dos santos. Apocalipse 19:8, Filipenses 4:5, Mateus 5:20. Ouro representa a glória de Deus. Prata representa resgate. Cobre representa resistência ao fogo. Fogo representa juízo, 2 de Tessalonicenses 1:8. Fogo também representa o Espírito Santo, Mateus 3:11 e Atos 2:3. Óleo, azeite, representa o Espírito Santo, Salmos 133:1. Sal representa a preservação, Mateus 5:13. Fermento representa a maldade e a corrupção, 1 de Coríntios 5, 7 e 8, e também, em certo aspecto, representa o reino dos céus, Mateus 13:33. Água representa a regeneração, João 3:5, Tito 13:5. Pão e vinho representam o corpo e o sangue de Jesus, 1 de Coríntios 15, 23 ao 26, Mateus 26, versículos 26, 29 e etc. Visões. Castiçais representam igrejas, Apocalipse 1, versículos 12 e 13 e o versículo 20. Estrelas e anjos representam pastores, Apocalipse 1, 12 e 20. Amendoeira representa vigilância, Jeremias 1 e 12. Despertar, vigiar, do hebraico shaked. Gafanhotos representam calamidades, Amós 7, 1 e 2. Prumo representa justiça, Amós 7, do 7 ao 9. Frutos de verão maduros representam a aproximação do fim, Amós 8, 1 e 2. Atitudes. Prostrar-se representa reverência e humildade, Ester 3, 1 e 2, Salmos 95 e 6. Levantar as mãos representa juramento, Gênesis 14, do 22 ao 24. Cingir-se representa dispor-se a partir, prontidão para a ação, Êxodo 1, 2 e 11, Lucas 12, do 35 ao 37, etc. Nomes próprios. Adão, Cristo, 1 de Coríntios 15, 45. Duplo símbolo. Positivo, pai da raça. Negativo, perdição, salvação, Romanos 5, versículos 12 e 17. Topônimos. Babel, Babilônia, confusão, Gênesis 11, do 7 ao 9. Sodoma, corrupção, Gênesis 13, versículos 12 e 13. Egito, mundo e etc. É vastíssimo este campo do simbolismo. Números. 1. Unidade, primazia. 2. Relação, divisão, diferença. 3. Solidez, plenitude, trindade. 4. Fraqueza, fracasso, mundo e etc. 5. O fraco e o forte. Emanuel, capacidade, responsabilidade, etc. 6. Limitação, domínio humano, manifestação do mal e etc. 7. Plenitude, perfeição. 8.
novo começo. 10. Perfeição ordinal. 12. Governo de Deus manifesto ao mundo. 12 tribos, 12 apóstolos. Cores: azul, céu, montes à distância, perfeição. Púrpura, realeza. Carmesim, identificação, Josué 2:18, e por ser indelével o pecado, Isaías 1:18, e poder purificador, 1 de João 1:7. Formas: quadrado, universalidade, cubo, solidez, firmeza absoluta e etc. Regras: o intérprete deve ter noção dos símbolos para entender os tipos que muitas vezes são enunciados em linguagem simbólica. É preciso ter ideia exata dos símbolos para entender as profecias que muitas vezes foram enunciadas mediante símbolos. O Novo Testamento, em seus ensinos, é o resultado dos símbolos constantes do Antigo Testamento. As figuras devem ser vistas em seus aspectos gerais e comuns, e não em seus mínimos detalhes ou em algo apenas suposto pelo intérprete. Os símbolos devem ser aplicados coerente e uniformemente, nunca passando do sentido figurado para o literal ou deste para aquele, forçando o texto. Ao contrário, deve ser dado tratamento harmonioso aos objetos do conjunto, conforme o caso. Continua no próximo vídeo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.